Olha, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, diminuiu o ritmo de alta de juros e elevou a taxa básica dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, no intervalo aí de 4,5 a 4,75% ao ano. Já aqui no Brasil, durante a primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu manter a taxa básica de juros da economia aí em 13,75% ao ano. A Selic está nesse patamar desde o início de agosto do ano passado. Essa é a quinta vez consecutiva que o Copom mantém a taxa Selic em 13,75%. E o resultado já era esperado pelos analistas. Mas o que isso significa? A expectativa é de inflação alta? É isso que nós vamos saber agora com o comentarista do Canal Rural, o Miguel Daúde. Miguel, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Miguel, para definir aí o nível, dos juros, o Banco Central se baseia no sistema de metas de inflação, A decisão de manter a Selic, então, em 13,75% ao ano, que é considerada alta, indica que não há uma previsão de queda na inflação. É motivo para a gente se preocupar? Daúde, boa tarde para você. Boa tarde, Marusa. Boa tarde a todos. A nossa taxa de juros real é a mais alta do mundo, Então, não tem aí por onde escapar dessa realidade. Você começou falando do Fed, o Banco Central americano, que fez um aumento de 0,25, era um aumento esperado. Quando você olha a economia americana, ela vem se desaquecendo gradativamente, com a elevação de juros, que saiu de 0,25 e hoje está em 4,5. Isso tudo dá ao mercado uma previsibilidade do Banco Central em relação ao combate ao processo inflacionário. Com relação ao Brasil, Marus, eu acho que rapidinho eu vou tentar explicar o que é a inflação. A inflação é um descontrole, é um fenômeno econômico que decorre do descontrole entre a oferta, quando você não tem produto para ofertar, os preços sobem, e a demanda, quando você tem dinheiro no bolso, a população está com dinheiro no bolso, consumindo. Aí você tem os instrumentos de políticas monetárias e até instrumentos de política cambial para equilibrar oferta e demanda. Agora, nesse episódio do caso do Brasil, eu acho que a oferta ela está, sem dúvida nenhuma, uma coisa ou outra não existe, mas a demanda, o povo não está sem dinheiro no bolso, então não podemos dizer que a inflação decorre dessa demanda. E economia tem uma coisa que poucos dos analistas comentam, mas é o que ocorre no Brasil, é a inércia inflacionária. O que é inércia inflacionária? A inércia inflacionária, a inércia é um corpo em movimento sem aceleração, e que continua. Então, se nós não temos problema na demanda, problema na oferta e temos preocupação com a inflação, é a inércia inflacionária. Da onde vem esse nome, inércia inflacionária? Vem das expectativas do mercado, porque você sabe que na BMF, em média, está sendo negociado 150 bilhões de dólares por dia entre juros, entre dólar e bolsa, e os contratos são indexados, que tem taxa de juros, tem taxa de câmbio, e quando você não tem previsibilidade, que quem dá o gerenciamento da expectativa, quem faz o gerenciamento da expectativa e dá previsibilidade para o mercado é o governo, é o governo com relação às suas políticas que ele tem que implementar. Então, o governo Lula começou muito mal nesse aspecto. Ele não está dando previsibilidade para o mercado em relação a trazer a expectativa positiva para o presente, porque a economia brasileira, pelo contrário, está desaquecendo. O quarto trimestre do PIB vai cair, a desemprego, nós tivemos 400 mil perdas de emprego, agora em novembro, então a economia está desaquecendo. Então, o que está fazendo essa inflação preocupar o Banco Central? É exatamente a falta de gerenciamento das expectativas, porque o que passou, passou, o que nós estamos vivendo é o que nós estamos vivendo, então lá na frente o mercado não está satisfeito com o gerenciamento das expectativas. O Brasil está pagando já 700 bilhões de juros por ano,
700 bilhões de juros por ano. Então, se você não tem uma expectativa de como conter essa trajetória da dívida, aí o carro pega. Então, o que o Banco Central quis dizer ontem? Eu não vou baixar a taxa de juros, o governo que cuida da questão fiscal para que venha para o presente um cenário positivo, porque a economia real não vai mudar. O que tem que mudar é a expectativa, e quem faz mudar a expectativa é o governo, que o governo Lula começou muito mal nesse aspecto, Maruza. Ou seja, é preocupante, né, Daúde? Daúde, para o agro, vamos falar um pouco de agro, quais são as consequências, então, dessa situação para o setor, né? Já que o dólar vem buscando patamares ainda abaixo dos R$ 5. Como é que ficam as exportações aí com o dólar mais enfraquecido aí para a gente, com o real mais valorizado? Exatamente, né? A gente até se confunde, né, Maruza? Se é valorizado, desvalorizado. O fato Real valorizado, dólar desvalorizado. A gente não fala nem desvalorizado, um pouquinho mais fraco, né? Porque eu sei, quem tem dólares, né, não gosta. Agora, quem não tem, gosta, né? Pô, vou comprar dólar para viajar, né? Então, o dólar está caindo. Bom, então o que acontece com o dólar? Se o Banco Central vai manter essa taxa de juros lá em cima e pode até subir, e a taxa de juros nos Estados Unidos está em tendência de estabilidade e queda, os investidores, os grandes investidores, especuladores, pegam dinheiro emprestado lá fora, né? A taxa de juros é barata, traz para cá. Quando ele entra com esses recursos, você pressiona o câmbio para baixo, então você faz arbitragem. Eu pego dinheiro lá fora mais barato e aplico mais caro aqui, que a taxa de juros está alta. E quem tem dólar vende dólar, compra juros. Então, na realidade, essa é a situação. Para o agronegócio, Maruso, o que vai acontecer? Nós já estamos vendo uma dificuldade no setor de carnes, né? Os frigoríficos estão com as suas câmeras frias lotadas, porque a carne brasileira começa a ficar mais cara. Tem operações de mercado na soja, no milho, na própria cana, em que você tem um ciclo muito longo. Então, se você tem uma mudança cambial da forma como ela foi feita, todo o seu planejamento vai para o brejo. Então, eu vejo com grande preocupação, né, essa possibilidade do Banco Central não reduzir a taxa de juros, o nosso câmbio se valorizar mais para baixo, porque o investidor está seguro, o Brasil tem reserva em dólares, não vai levar calote, e vamos especular no Brasil. Então, se o governo não urgentemente mudar as expectativas, a gente pode ter um dólar lá em 4,80. Aí, para o setor exportador, é muito ruim. E para o setor interno, que é o pequeno produtor, esse amarga a inércia inflacionária aqui, que ela continua alta. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e aí o governo precisa entender essa dinâmica, né? Não sei se o Haddad entende, nunca conversei com ele sobre isso, mas está aí a realidade. Então, fica aqui um recado para o governo. Olha, vamos gerenciar melhor as expectativas com relação à questão fiscal, trazer para o presente um cenário positivo, aí as coisas começam a acontecer, abre espaço para o Banco Central reduzir a taxa de juros, porque a economia está praticamente estabilizada, e eu vou levar uma bronca porque eu já estourei todo o meu tempo. Não estourou, não. Hoje a gente está no tempo aqui ainda, mas a gente não vai estourar agora, que a Bia já está avisando aqui no meu ouvido que o tempo está ok. Obrigada, viu, Daúde? Obrigada pelas explicações aí. A gente volta a conversar amanhã. Boa tarde para você. Boa tarde, um abraço a você, um abraço a todos.